Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje, iremos falar sobre trabalho. Normalmente, no nosso cotidiano, a gente tem uma noção um pouco diferente de trabalho. E hoje a gente vai desmistificar esse conceito, né, superando o senso comum e entendendo o que realmente é trabalho do ponto de vista da física. A prof vai projetar os slides e a gente vai acompanhar a aula. Então vamos lá, gente. Então, como a prof estava falando, normalmente, né, no nosso dia a dia, a gente tem uma noção de trabalho. Se eu perguntar para vocês o que é trabalho, eu consigo imaginar que boa parte de vocês me respondam que trabalho é uma espécie de esforço físico. Algo que a gente faz que nos demande algum tipo de esforço. Por exemplo, segurar uma mala num ponto de ônibus, pregar um prego na parede, fazer algum serviço doméstico, estudar, correr, fazer algum tipo de exercício. Mas, gente, para a física, trabalho tem um outro conceito, tem um outro significado. Para a física, gente, trabalho está associado com energia. Então, quando a gente disser que está ocorrendo um trabalho, que foi realizado um trabalho para a física, a gente está considerando que houve alguma coisa em relação à energia, certo? Vamos entender melhor. Vamos pensar na seguinte situação. Uma pessoa está aqui, empurrando um carrinho de compras, certo? Quando ela faz essa ação de aplicar uma força e fazer o carrinho se mover de um ponto a outro, essa força foi capaz de realizar um deslocamento, correto? Então, por causa dessa força que ele aplicou, então por causa dessa força, o carrinho conseguiu sair deste ponto A e chegar neste ponto B. Ou seja, ele sofreu um deslocamento. Para que isso ocorra, gente, para que o carrinho saia dessa posição e venha para essa, eu digo que a força realizou um trabalho. Então, nessa transição aqui, houve uma conversão de energia. Então, foi preciso um gasto de energia para tirar o carrinho de uma posição e levar para outra. E essa quantidade de energia que foi transformada, eu chamo de trabalho, certo? Para a gente entender um pouco melhor esse conceito de trabalho, eu vou usar outro exemplo que não seja por meio de forças que o trabalho foi realizado. Por exemplo, se eu tenho um ventilador e eu ligo esse ventilador na tomada, ele vai utilizar a energia elétrica e vai transformar essa energia elétrica em movimento, né, para mover as hélices, e as hélices, por sua vez, fabricam o ventinho gostoso que a gente sente. Então, enquanto o liquidificador está convertendo energia elétrica em movimento, ele está realizando um trabalho. E de quanto é o trabalho que ele realiza? Toda aquela energia transformada de energia elétrica em movimento. Então, essa conversão de um tipo de energia em outro, eu chamo de trabalho. Nesse caso aqui, nas próximas aulas, a gente vai aprender melhor sobre energia, tá? Não precisam se deter isso agora. Nesse caso aqui, o nosso carrinho estava parado e ele entrou em movimento, porque a pessoa empurrou, ele entrou em movimento. Então, aqui há um tipo de conversão de energia. Ele tem um tipo de energia aqui parado e essa energia foi convertida em energia do movimento, que a gente chama de energia cinética, certo? Nesse caso aqui, a energia provém da onde? Provém da própria pessoa, né? Da energia que ela tem muscular, né? Ela teve que aplicar uma força e mover esse carrinho. Muito bem. Aqui nessa outra situação, a gente também vai ter uma realização de trabalho. Porque, o halter que o nosso atleta vai levantar estava no chão. Ele precisa aplicar uma força para que esse halter suba e se desloque essa altura aqui, certo? Então, deve haver uma aplicação de força para que o halter consiga se deslocar de um ponto a outro.
Então, quando o atleta faz isso, quando ele aplica uma força e essa força é capaz de desenvolver um deslocamento, de criar um deslocamento, a gente diz que essa força realizou um trabalho, certo? Então a gente já consegue ter uma noção de que trabalho ele tem uma relação com a força aplicada, não é? Que trabalho ele vai ser proporcional de alguma forma ao trabalho, perdão, gente, que o trabalho vai ser proporcional de alguma forma à força, né? Então, força e trabalho estão conectadas, certo? E conectadas por meio do quê? Por meio do deslocamento. Então, a força que produz um deslocamento, ela está realizando um trabalho. Ótimo. Então, eu já consigo criar matematicamente aí uma situação de que o trabalho, tá? Essa aqui é uma letrinha grega, gente, que a professora também vai escrever ela assim, ó. Trabalho é a força aplicada vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Por que o cosseno do ângulo, gente? Porque nem sempre a força vai ser paralela ao deslocamento, como nessa situação aqui, ó. Como assim paralela, prof? Olhem aqui, ó. Nesse caso, o nosso deslocamento está aqui, não é? Ó, bem aqui, ó. Olha a seta dele aqui, ó. Ele tá deitadinho, bem certinho na horizontal, não é? E a força também. A força está do mesmo jeito, certinho na horizontal. Então, a gente diz que eles são paralelos, ó. Não há ângulo entre eles. É como se tivesse um em cima do outro, assim, ó. Não tem ângulos entre eles, certo? Muito bem. Então, quando a força é paralela ao deslocamento, a gente não tem ângulo. Então, seria o cosseno de 0 grau. E o cosseno de 0 grau é 1. Ótimo, a gente pode simplificar essa conta quando a situação for mais simples assim. Mas nós teremos situações em que a força é inclinada em relação ao deslocamento. Nós já vamos ver isso. Então, nós vamos nos deter aqui a equação. Então, nós vamos utilizar essa equação para calcularmos trabalho, certo? Então, trabalho é a força que eu estou aplicando vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que a força forma com o deslocamento. E as unidades de medida? Força, a gente sempre mede em newtons, tá aqui, ó. Deslocamento vai ser sempre em metros. E quando eu multiplico o newton pelo metro, eu tenho uma unidade de medida especial, que é o joule, certo? Essa aí vocês ainda não viram, né? Essa é uma unidade nova. O joule é a unidade de medida para energia. Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, ó, quando eu multiplico força por deslocamento, eu estou encontrando a energia que foi transformada nesse deslocamento. Quanto de energia foi convertida para o objeto sair de um ponto e chegar em outro. Certo, gente? Tranquilo? Aqui nós temos uma situação em que a força não é paralela ao deslocamento. Por exemplo, se a gente amarra uma corda aqui nesse caixote, ó, e puxa ele pela corda, ele vai se mover na horizontal, onde está essa setinha azul aqui, ó. Ele vai se mover nessa direção aqui, ó. Isso aqui vai acontecer, certo? Porém, a força não está nessa mesma direção. A força está aqui, ó, como se ela estivesse puxando por uma corda, ó. Estão vendo? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, a gente tem que achar as componentes dessa força. Porque quando a força está inclinada, ela consegue ter efeitos tanto na horizontal quanto na vertical. Então, ela consegue ter efeitos dos dois lados, certo? Só que essa força aqui, ó, ela não interfere no movimento. A caixa não está se movimentando para cima, está se movimentando para as laterais. Então, essa força aqui, ó, ela não desempenha trabalho. Ela não interfere no cálculo do trabalho. Qual é a força que me interessa? Essa aqui, ó. Porque é essa aqui que está na direção do deslocamento. E como que eu faço para encontrá-la? Isso aqui, gente, vem lá da trigonometria, né? Dos triângulos. Para mim achar essa força aqui, ó, eu faço a hipotenusa, que seria o meu F principal aqui, vezes o cosseno do ângulo que está sendo formado, certo? Ok?
Então, isso aqui, ó, para mim achar essa força aqui, ó, eu faço força vezes o cosseno do ângulo. E é o que eu encontro aqui na fórmula, ó, força vezes o cosseno do ângulo, ó. Ele tá aqui, ó, ele tá aparecendo, certo? Então, é por isso que esse cosseno tem que aparecer na equação, porque nem sempre a força será simples assim, ó, paralela ao deslocamento. Vai ter situações em que ela está em outra direção e nós temos que encontrar a sua componente. Ok, gente? Tranquilo? Nós temos algumas situações em que o trabalho também é nulo, em que ele não existe. E quando que isso vai acontecer? Então, eu já sei que o trabalho ele depende da força, depende do deslocamento e do ângulo entre a força e o deslocamento, certo? Só que se eu não tiver um deslocamento, por exemplo, se eu aplicar uma força e essa força não for capaz de produzir um deslocamento, esse número aqui seria zero, não é? Então, o deslocamento aqui seria zero. E se eu multiplicar qualquer coisa por zero, quanto que dá? Dá zero também, não é? Então, se, por exemplo, eu aplico uma força e essa força não produzir um deslocamento, a gente não vai ter trabalho. E aonde que eu posso observar isso? Um exemplo. Se você empurrar uma parede. Se você ficar lá aplicando força numa parede, a força existe, você está aplicando força. Porém, a parede não se desloca. Então, se ela não se desloca, nós não temos trabalho, certo? Aqui não está havendo conversão de energia. Outro caso em que a gente não terá trabalho é quando a força formar 90 graus com o deslocamento. Então, vamos pensar aqui nessa situação. Ó. Eu tenho um carrinho se deslocando na horizontal, aqui onde está essa linha pontilhada, então ele se desloca na horizontal. Porém, tem uma força apontando para cima. Essa força pode ser, por exemplo, a força normal. Lembram que a gente estudou ano passado? A força normal é aquela oposta à superfície. Então, se a superfície está aqui embaixo, a força normal vai apontar para cima. Lembram dela? Então, essa força aqui, ó, ela não está interferindo no deslocamento do objeto, ó. Ela não interfere em nada. O objeto continua se deslocando na horizontal e essa força não interfere na sua movimentação. Isso aqui, ela não faz diferença aqui no movimento, certo? Então, eu posso dizer que essa força não realiza trabalho. Mas tem uma explicação matemática também. Por que a força que forma 90 graus não realiza trabalho? Vamos explicar aqui, ó. Vamos pensar em algumas situações. A primeira situação que nós vamos pensar é de um objeto. Vamos pegar aqui. Opa, que feio. Vamos fazer de novo. Aqui, vamos pensar um objeto, certo? Oxi, perdão, gente. Vou arrumar aqui. O prof esquece que tem que... Tem que arrumar. Vamos botar aqui uma corzinha. Pode ser vermelha. Aqui. Oxi, peraí. Aqui, vou botar a canetinha, cor da tinta, vermelhinha. Aí, tá. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um objeto, certo? Pode ser uma caixa. E essa caixa vai se deslocar nesse sentido aqui, ó. Por meio de uma força que está sendo aplicada nessa mesma direção, certo? Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos deslocamento, nesse sentido, deslocamento, e temos a força exatamente no mesmo sentido, certo? Então, tá um em cima do outro, assim. Que ângulo que forma entre eles? Não forma ângulo nenhum, não é? Tá um em cima do outro. Então, esse ângulo aqui é zero. Então, se eu fosse calcular, vamos usar aqui como exemplo que a força aplicada é de 10 newtons e que o deslocamento é de 2 metros. Eu vou usar esse exemplo para todos os quadros aqui. Então, se eu fosse calcular o trabalho, como é que eu faria? Trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles dois. Então, vamos lá.
A força, nós estamos usando como exemplo que fosse 10 newtons. O deslocamento, 2 metros. E o cosseno do ângulo. Então, entre esses dois aqui, ó, força e deslocamento, nós não temos ângulo nenhum. O ângulo é de 0 grau. Então, vai ser o cosseno de 0 grau. Ok? E aqui entre parênteses, ele nos diz que o cosseno de 0 grau é 1. Então, nós vamos ter trabalho igual a 10 vezes 2 vezes 1. E isso aqui dá igual a 20 joules. Certo? Pronto. Então, para mim deslocar essa caixa 2 metros, aplicando uma força de 10 newtons, eu vou ter uma conversão de energia de 20 joules. Ok? Agora, vamos pensar que o ângulo seja de 90 graus, que é esse caso aqui, ó, gente. Certo? Ó, o carrinho se movendo numa direção, mas a força está formando um ângulo de 90 com o deslocamento, tá? Então, nós vamos ter a situação assim, ó. Vamos ter aqui o objeto, certo? Ele se desloca para lá, por algum motivo. Então, esse é o deslocamento. Mas tem uma força apontando para cima aqui, ó. Certo? Que essa força aí pode ser, por exemplo, a força normal, certo? Então, aqui, ó, nós temos essa situação, ó. Força para cima. Opa, gente, pera aí. A minha letra não é das melhores, porque eu ainda tô me acostumando com essa mesa digitalizadora, tá, gente? Então, nós temos força para cima e deslocamento aqui para a lateral. Entre eles, ó, vai formar um ângulo de 90, certo? Então, vamos calcular. Vamos ver que trabalho que vai dar isso aí, gente. Vamos lá. Cadê meu ponteirinho? Aqui. Então, vamos lá. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Muito bem. A força que nós temos, estamos usando o exemplo de 10. O deslocamento é 2 e o cosseno do ângulo. Agora, o ângulo entre eles é de 90 graus, né? Eu tenho o deslocamento aqui e a força aqui, né? Assim. Então, entre eles, nós temos um ângulo de 90 graus. Muito bem, vamos lá. Então, trabalho é 10 vezes 2, mas o cosseno de 90 é 0. E se eu multiplicar 10 por 2, vai dar 20, mas vezes 0 dá 0 joule. Então, nesse caso aí, ó, nós não temos conversão de energia. A força que forma 90 graus com deslocamento, ela não converte energia. E é uma questão de lógica, né, gente? Essa força aqui, ó, ela não interfere no movimento. Ela não vai ser capaz de afetar, por exemplo, a velocidade do corpo. Ela não vai ser capaz de mudar a direção do corpo. Então, é uma força que não está afetando o deslocamento em si, certo? Então, por isso que ela não realiza trabalho. Ela não vai gastar energia afetando de alguma forma esse movimento. Agora, vamos pensar outra situação. Quando nós temos um ângulo de 180 graus. O que seria o ângulo de 180 graus? Então, o nosso objeto se desloca para cá. Ok? Porém, tem uma força no sentido oposto, atrapalhando talvez esse movimento. Isso aqui pode ser, por exemplo, a força de atrito, né? A força de atrito ela é sempre oposta ao movimento. O deslocamento está ocorrendo para um lado, mas a força de atrito aponta ao contrário. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma força para cá, né? E outra para cá. A força para um lado e o deslocamento para o outro. E entre eles, ó, gente, vamos fazer aqui, ó. Entre eles está formando meio círculo, não é? Ó. E meio círculo equivale a 180 graus. Então, vamos calcular esse trabalho. Vamos lá. Trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Muito bem. A força é 10, né? Que nós estamos usando como exemplo. O deslocamento é de 2 metros. E agora é o cosseno de 180 graus. Aqui vai dar 20. E o cosseno de 180 é menos 1. Multiplicando tudo, nós vamos ter menos 20 joules, certo? Então, gente, agora vocês conseguem perceber que aqui, ó, no primeiro caso, eu tenho um 20 joules positivo e aqui eu tenho um 20 joules negativo? Professora, faz diferença se um ser positivo e um faz negativo? Sim. Quando o trabalho é positivo, ele tem um nome. A gente chama ele de trabalho motor.
certo? Quando o trabalho é positivo, ele se chama trabalho motor. Ou seja, é quando a força e o deslocamento estão na mesma direção e sentido, certo? Não necessariamente sentido, tá, gente? Porque ela pode estar inclinada e ainda assim ser positiva, tá? Mas sempre que o trabalho for positivo, esse trabalho é do tipo motor. Ou seja, é um trabalho que ajuda o movimento, certo? É uma conversão de energia que vai facilitar o movimento. Ok? É uma conversão de energia que melhora o movimento, que ajuda, que é a favor, que é positivo. Agora, quando esse trabalho é negativo, como esse caso aqui, a gente chama ele de resistivo. Que é quando? É quando a força se opõe ao movimento. Então, sempre que a força for contra o movimento, de alguma forma, ela está dificultando o movimento. Então, sempre que o trabalho for negativo, ele está dificultando o movimento, certo? É uma conversão de energia que vai atrapalhar o movimento, ok? Então, nós temos esses dois tipos de trabalho, o trabalho motor e o trabalho resistivo. Vamos finalizar aqui, gente. Outra situação. Quando eu tenho o objeto, o deslocamento aqui, e a força forma 270 graus com o deslocamento. Então, a força está aqui. Como assim 270 graus, prof? Ó, eu vou contar daqui para cá. Ó. 90, 180, 270, certo? Então, olhando daqui para cá, ó, nós temos 270 graus. Mas olhando para o outro lado, ó, que ângulo que a gente tem? Ó, olhando nesse outro cantinho, que ângulo que nós temos? O ângulo de 90. E a gente já sabe quanto que isso aí vai dar, não é? Quanto que vale o deslocamento quando o ângulo é de 90 graus. Mas vamos fazer o cálculo mesmo assim. Então, nós temos lá a nossa força, exemplo, é 10 newtons, o deslocamento é 2, e aqui o cosseno de 270 graus. É 10, né? 10 vezes 2 vezes 0, que vai dar 0 joule. Então, nós temos aqui uma situação de trabalho do tipo motor, duas situações de trabalho nulo e uma situação de trabalho resistivo. Certo, gente? Tranquilo? Muito bem. Agora, nós vamos falar sobre o trabalho da força-peso. A força-peso é uma força bem específica, não é, gente? O ano passado, a gente estudou força-peso. E o que é força-peso? Da onde que ela vem? A força-peso, relembrando, ela é a força de interação com a gravidade. Lembram? Sempre que a gente coloca um corpo em um lugar de gravidade, esse corpo vai sofrer a atração da força-peso, né? A força-peso tem uma tendência de puxar tudo para baixo. Então, a gente tem o planeta aqui e a força-peso puxa tudo para baixo, tudo em direção à Terra, certo? Então, a força-peso é uma força que vai sempre apontar para baixo. Então, vamos anotar isso aqui, ó. Força-peso sempre aponta para baixo. Sempre, ok? E como ela é uma força e por vezes ela vai conseguir realizar um deslocamento, ela também realiza trabalho. Então, vamos voltar lá no nosso exemplo do atleta. Então, inicialmente, o nosso atleta vai tirar esse halter do chão e vai jogar ele lá para cima, essa barra, não é? Então, a pessoa vai aplicar uma força empurrando esse objeto para cima, certo? Que eu vou chamar de força F. Essa é uma força feita pelo atleta, ok? Essa força realiza um deslocamento também para cima, não é? Então, ó, força e deslocamento estão na mesma direção. Então, aqui o atleta vai realizar um trabalho, ok? Um trabalho do tipo
motor. Tranquilo? Porém, vou até trocar a cor da caneta aqui, ó. Porém, a força peso, gente, a força peso da barra, ela sempre vai apontar para baixo. Então, aqui nós temos a força peso da barra. E o que aconteceu aqui, ó? A barra se deslocou para cima, porém a força peso aponta para baixo. E nesse caso, ela está realizando um trabalho do tipo resistivo, ou seja, ela está querendo atrapalhar o movimento. Tanto é que para o atleta conseguir levantar essa barra lá em cima, ele tem que fazer uma força maior que a força peso, porque senão ele não consegue tirá-la nem do chão, não é? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos um deslocamento para cima, porém a força peso está apontando para baixo. Então, deslocamento para um lado, força para o outro, isso vai dar um trabalho negativo. E a gente chama isso de trabalho resistivo, certo? É um gasto de energia contra o movimento, que atrapalha o movimento. Agora, quando ele solta a barra, o que vai acontecer? A pessoa, já não está mais aplicando força. Então, ok, não está mais aplicando força. Porém, a força-peso está aqui, ó. A força-peso existe. Quando ele solta, a barra vai se deslocar desse ponto até embaixo. Vai haver um deslocamento para baixo agora, não é? Ela vai se deslocar para baixo, ok? E a força-peso também aponta para baixo. Então, quando o objeto cai, ele se desloca no mesmo sentido que a força-peso. Então, agora ela está realizando um trabalho do tipo motor, ok? Quando chega no chão, que a barra para, que ela parou, então ela não está se deslocando nem para cima nem para baixo. Apesar da força-peso existir, ela está aqui, ó, ela existe. Mas agora não está ocorrendo nenhum tipo de deslocamento. Então, agora ela está realizando um trabalho nulo, porque não tem deslocamento. Certo, gente? E o trabalho da força-peso, gente, ele não depende da trajetória. Ele não depende do caminho que você vai tomar para subir de nível, por exemplo, para subir numa certa altura. Deixa eu apagar um pouco isso aqui, que tá meio rabiscado. Ele não depende da altura, gente. Olha, observem aqui essa situação. Nós temos um desnível, né, que começa aqui no chão e termina aqui em cima. Então, um desnível que começa no chão e termina aqui em cima, que eu chamei esse desnível de H, e que também pode ser o nosso deslocamento. E essas três bolinhas, aqui, A, B e C, saíram desse nível e subiram lá em cima, ok? C por esse caminho, por essa rampa, A por esse caminho e B por esse caminho todo cheio de ondinhas aqui. Nesse caso, gente, ó, nós temos três caminhos diferentes, não é? A gente pode pensar que B foi o mais difícil para subir, porque o caminho dele é o que mais tem empecilhos, vamos dizer assim, né? Mais desafios, é um monte de curvinha e tal. Então, a gente pode pensar que B gastou mais energia do que os outros para subir. Mas não é verdade, porque para força-peso não importa a trajetória, não importa o caminho que você vai seguir. Importa apenas o deslocamento, importa apenas o desnível que você causou no final. E no final das contas, A, B e C chegaram todos no mesmo nível, então todos sofreram o mesmo deslocamento, por mais que por caminhos diferentes. Então, quando eu for calcular o trabalho dessas três esferas aqui, ó, eu vou encontrar o mesmo valor para as três, certo? Por quê? Porque o deslocamento é o que nos interessa. Tanto é que para calcular o trabalho da força-peso, a gente nem vai considerar isso aqui, ó, certo? Por quê? Porque nos importa apenas o desnível, o deslocamento que o corpo sofreu, ok? Esse outro exemplo aqui, ó, nós temos duas pessoas, ó, inicialmente elas estão no mesmo nível e as duas precisam chegar lá no castelo. Então, as duas vão subir a mesma altura, não é? Porém, por caminhos diferentes, ó. Essa pessoinha vai subir pela rampa e essa outra por esse caminho mais sinuoso aqui, ó.
Vai fazer diferença o trabalho delas? Não. Elas vão realizar o mesmo trabalho. Lógico, gente, desde que os dois tenham o mesmo peso. Se essas bolinhas fossem diferentes, se uma fosse mais pesada do que a outra, aí sim nós teríamos diferença, tá? Nós estamos considerando que todas possuem a mesma massa. Aqui também estamos considerando que essas duas pessoas possuem a mesma massa, tá? Quando elas forem subir lá em cima, né, elas vão sofrer o mesmo desnível, ó, a mesma deslocamento, a mesma diferença de altura. Então, as duas pessoas, considerando que elas possuem a mesma massa, elas vão sofrer o mesmo trabalho. As duas vão realizar o mesmo trabalho, certo? Outro exemplo, se eu preciso subir lá no prédio, lá no 8º andar, por exemplo, certo? E primeiro eu decido ir de escada. Então, eu subo de escada até o 8º andar. Depois, no outro dia, eu decido ir de elevador. Sou a mesma pessoa, com a mesma massa, porém eu fui até o 8º andar por caminhos diferentes. Primeiro eu fui de escada, depois eu fui de elevador. O trabalho que a minha força-peso vai realizar é o mesmo nas duas situações. Por quê? Não importa a trajetória, importa só o deslocamento, certo? Se para mim subir até o 8º andar eu tenho que me deslocar 15 metros, ok. Vai ser esse o meu trabalho, tanto de escada quanto de elevador, ok? Eu vou ter o mesmo gasto de energia, né? A força-peso vai realizar o mesmo trabalho se eu for de elevador ou se eu for de escada. Tranquilo, gente? Vamos continuar. Vai haver algumas situações em que o trabalho ele não é por meio de uma força uniforme. Até agora, nós estamos vendo o trabalho de uma força que é uniforme, que é constante. Ou seja, que o valor dela é a mesma durante todo o processo. Então, por exemplo, eu estou lá empurrando um carrinho de supermercado. E eu estou aplicando nele 5 newtons, certo? Esses 5 newtons vale para todo o deslocamento. Mas tem situações em que a gente não aplica a mesma força o tempo inteiro. Pode ser que eu comece com 5 newtons, de repente eu faço uma força um pouco maior, de repente eu faço uma força um pouco menor. Essa força fica oscilando durante o deslocamento. Então, como é que eu vou resolver esse cálculo aqui, ó, se eu tenho um monte de valores para força? Como é que eu faço isso? Eu organizo essas informações em um gráfico, então, certo? Eu coloco todas essas informações num gráfico e aí eu consigo determinar o trabalho. Então, vamos lá, vamos voltar para a nossa equação de novo. Eu sei que trabalho é força vezes o deslocamento. De uma forma mais simples, tá, gente? Vamos considerar aqui ela sendo sempre paralela ao deslocamento. Então, estou simplificando a equação do trabalho só para a gente entender melhor essa parte dos gráficos. Então, se eu multiplico força pelo deslocamento, eu estou calculando um trabalho. Se eu coloco informações de força e deslocamento num gráfico, força e deslocamento num gráfico, eu também posso calcular o trabalho por meio desse gráfico. Então, multiplicando um eixo, o eixo Y, pelo eixo X, que é o que nós temos aqui nos nossos gráficos, o eixo Y nos mostra as forças, o eixo X nos mostra o deslocamento, eixo Y, eixo X. Então, se eu multiplico um eixo pelo outro, eu encontro o trabalho. E num gráfico, multiplicar um eixo pelo outro, gente, significa calcular a área desse gráfico. Ou seja, se eu quiser calcular qual foi o trabalho realizado nessa situação aqui, basta eu calcular a área que o gráfico vai formar. Observem aqui, eu tenho uma força de 5 newtons que está sendo aplicada num corpo. Então, essa força vai fazendo o corpo se deslocar, o corpo vai se deslocando, se deslocando, se deslocando, até 4 metros. Então, quando ele se deslocou 4 metros, essa força começa a diminuir. Então, essa força começa a diminuir, até chegar em 6 metros. Chegou em 6 metros, a força sumiu, a força zerou e o deslocamento também parou. Todo esse processo realizou um trabalho. E como que eu calculo esse trabalho? Por meio da área do gráfico. Então, eu vou observar que formou uma área aqui, gente. Eu tenho aqui
um quadradinho e tenho aqui um triângulo, não é? Então, calculando essas duas áreas aqui, ó, eu encontro o trabalho que foi realizado. Nesse outro gráfico, a gente também tem uma situação semelhante, ó. Eu tenho uma força que foi aumentando, 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 aumentando. Daí ela ficou constante por um tempo, daí ela começou a diminuir, daí o objeto se deslocou um tempo, mas sem força. Então aqui não tem realização de trabalho, né? Não tem força, as forças se anularam. De repente essa força passou a ser negativa, ou seja, ela passou a ser executada contra o movimento. Depois ela começou a aumentar de novo até que parou em 60 metros. Aqui há a realização de trabalho? Há a realização de trabalho, inclusive de 3 formas. Sempre que tiver acima aqui do eixo X, é trabalho positivo, é trabalho motor. Sempre que tiver abaixo, é trabalho negativo, é trabalho resistivo. E nesse caso aqui, em que a força é nula, o trabalho também é nulo, certo? E como que eu faço para calcular? A gente calcula por meio... Cadê minha canetinha? Opa, tá aqui. Por meio da área do gráfico, ó. Eu vou calcular essas áreas aqui, ó. E vou determinar o trabalho. Prof, nesse caso aí, desse gráfico maior, que a gente tem uma parte positiva e uma parte negativa, como que eu vou calcular? Você vai fazer o total, você vai somar todos os trabalhos que tem aí. Ou seja, você vai calcular essa etapa, né? Essa parte, e vai diminuir essa parte. E aí você vai ter um trabalho total, certo? Vamos fazer um exemplo? Deixa a prof puxar esse gráfico aqui de novo e eu vou resolver ele com vocês. Vamos colocar ele aqui. Vamos colocar ele aqui, bonitinho. E vamos resolver essa situação. Então, vamos supor que nós temos um exercício e esse exercício nos peça para calcularmos o trabalho realizado por essa força variável aí, certo? Então, o exercício nos pede qual é o trabalho total, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso calcular qual a área correspondente a essa primeira parte do gráfico. Toda essa figura aqui, ó, ela é um trapézio. Mas se você não lembra da fórmula do trapézio, você pode dividir ele em figuras que sejam mais fáceis para você. Por exemplo, aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho um retângulo e aqui outro triângulo, certo? Então, eu vou calcular a área dessas 3 figuras. Vamos lá, figura número 1. É um triângulo. E como que eu calculo a área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2. A base, ó, começa em 0 e termina em 5. Então, de 0 a 5, nós temos 5 de base. A altura começa aqui e termina lá no 200. Então, a minha altura é 200. Dividido por 2. 5 vezes 200 dá 1.000. 1.000 dividido por 2, 500 joules. Então, calculei da primeira parte, eu calculei dessa parte aqui, ó, desse triângulo. Agora, eu vou calcular da segunda. A segunda é um retângulo. E como que eu calculo a área de retângulo? Base vezes a altura. A base, ó, começa no 5, aqui é o 5, tá, gente? Então, do 5 até o 10, quanto que mede? De 5 até 10, mede 5. A altura, 200. 5 vezes 200, 1.000 joules. Agora, vamos calcular da área número 3. A área número 3 também é um triângulo. Então, base vezes altura dividido por 2. Vamos lá. Aqui, gente, ó, caiu bem no meio, né? Então, aqui é o 25. Do 10 até o 25, nós temos 15. A altura, 200. Dividido por 2. Aqui vai dar 30.
com mais 2 zeros, 3.000 dividido por 2, 1.500 joules. Pronto, calculei todas as áreas aqui da parte de cima. Agora, vamos calcular da parte de baixo. Nós temos mais um triângulo aqui, vou chamar ele de 4, e mais outro aqui, que eu vou chamar de 5. Então, vamos lá. Triângulo número 4, base vezes altura, dividido por 2. A base, ó, começa do 40 até o 45. Então, ela mede 5. A altura, agora, ela é para baixo, né, gente? Então, daqui até aqui tem menos 200. Então, vamos colocar aqui. Menos 200 sobre 2. 5 vezes menos 200 dá menos 1.000. Dividido por 2, menos 500 joules. E, por último, a figura 5, que também é um triângulo. Base vezes altura sobre 2. A base começa no 45 e vai até o 60. Então, a base é 15. A altura, aqui a altura desse triângulo, também é menos 200 sobre 2. Isso aqui vai dar menos 3.000 sobre 2, menos 1.500 joules. Pronto, calculei a área de todas as figuras. Só que ele quer o trabalho total. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu dividir aqui para não misturar. Eu vou somar tudo. Eu vou juntar todos esses trabalhos aqui, ó. Então, nós temos o trabalho da primeira figura, 500, mais da segunda figura, mais 1.000, da terceira figura, 1.500, mais da outra figura, da quarta figura, né, menos 500, mais da quinta figura. Ok? Muito bem. Observando aqui, gente, vou pegar aqui outra cor. Ó, eu posso estar eliminando esse 1.500 aqui. Cadê meu ponteiro? Aqui. Com esse, certo? E esse 500 com esse. O que me sobrou? O trabalho total é de 1.000 joules. Pronto, gente. Está calculado o trabalho quando a gente tem um gráfico. Beleza, gente? Vamos voltar aqui. Então, gente, essa é a aula dessa semana, né? O conteúdo que nós vamos ver hoje. Vocês façam as atividades que forem solicitadas e qualquer coisa você entre em contato para tirar as suas dúvidas, tá? A prof estará disponível no momento de aula. Você pode entrar a qualquer momento e conversar com a prof para esclarecer as suas dúvidas, tá bom? Então, um abraço, gente, e bons estudos!